Olá pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 11 de julho de 2021. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o morrer. Meu nome é Josiane Cristine Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista e todo domingo à noite eu tenho feito um vídeo sobre um tema, especialmente nessa época agora de pandemia. E eu quero falar um pouquinho sobre o morrer, porque esse é um assunto que às vezes a gente foge de conversar e ele é muito importante. Eu falo que falar sobre a morte é falar sobre a vida. Em primeiro lugar, eu quero dizer dos meus sentimentos a todas as pessoas que estão perdendo pessoas. Eu também tenho perdido pessoas bem próximas. E é um tempo difícil, nós estamos num luto coletivo, mas é bem importante que a gente converse sobre isso. Então, para começar o nosso bate-papo, eu quero dizer das pessoas que estão se sentindo desamparadas ao perderem pessoas da família, ao perderem amigos, as pessoas que podem ter um sentimento de raiva ao vivenciar, ao ter essa experiência de perder alguém importante. Outras pessoas podem estar se sentindo culpadas, mas culpadas pelo quê? Por acharem que poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram, como se isso fosse evitar a morte de uma pessoa. Esse sentimento é muito comum. Ou o sentimento de culpa também, de achar que deveria ter acontecido com ela e não com a outra pessoa. Isso é muito comum em pessoas mais idosas, quando perde alguém mais novo. Fala, por que não aconteceu comigo? Foi acontecer com alguém tão mais novo. É um sentimento que pode surgir também. Pode vir o medo da morte. O medo da morte no sentido assim, qualquer hora pode acontecer conosco. Porque como nós estamos vivendo esse momento de muitas mortes, então parece que a morte fica mais perto e isso pode acontecer conosco. Então esse sentimento é um sentimento também muito comum de aparecer nesse tempo. Há pessoas que se preocupam em morrer no sentido como a família vai ficar, como os outros vão ficar se eu acontecer isso comigo. Há pessoas, no entanto, que não sentem medo, que estão tranquilas, seja porque sente que já fizeram, já viveram tudo que teriam que viver aqui na Terra, vamos dizer assim, seja pela fé da pessoa que há algo depois da morte, seja porque a pessoa não tem apego aqui à vida e ela está tranquila com esse assunto da morte. Há aquelas pessoas que, no entanto, se sentem cansadas e querem morrer. Eu elenquei aqui alguns sentimentos comuns, afora a cultura, né, gente? Dependendo do lugar onde a pessoa mora, tem a cultura também sobre a morte, que isso deve ser considerado. Eu lendo hoje sobre algumas coisas sobre a morte, eu me deparei com uma história na Índia que antigamente, eu não sabia disso, não sei se vocês sabem, a viúva, ela era queimada junto com o corpo do marido quando ele morria. Antigamente acontecia isso na Índia, hoje não acontece mais. Mas imagina como era o sentimento na época, a cultura conta muito também. E o tempo que a gente está vivendo, que nem agora do Covid, conta muito nessa emanação dos sentimentos em nós. A morte, na verdade, ela é um mistério, né? Tem muitas opiniões sobre o que vai acontecer depois. Muita gente tenta explicar de diversas formas, né? Quando Freud falou sobre a morte, ele traz um olhar, um viés assim para falar sobre a morte, que a morte é o fim da realização de desejos, no sentido que nós, seres humanos, somos seres desejosos e sempre incansáveis, insatisfeitos. A gente realiza uma coisa, já quer realizar outra, e a morte seria o cessar disso. Então seria essa realização de um desejo pleno, a gente chegaria na plenitude, onde na morte não teria desejos depois. Então, uma certa plenitude ao chegar na morte. E ele falava também que
nós seres humanos vivemos negando a morte, porque é muito difícil viver pensando sempre na morte. Então a gente nega, quase que fazendo de conta que a morte não existe para a gente poder viver. Ele fala como um mecanismo de defesa necessário para a gente viver. O Winnicott, no entanto, né, que é um psicanalista inglês, ele traz um olhar ao falar da morte, como ele é um autor que trabalha muito a teoria do amadurecimento, de um eu sou habitando a gente, de termos experiências. Ele dizia ele deixou isso anotado no seu diário, que ele esperava estar bem vivo na hora da morte, para ele passar pela experiência da morte. E muitos autores falam muitas coisas, né? E há muitas pessoas com várias compreensões sobre a morte. Mas voltando em Freud, quando ele fala de negarmos a morte, isso se torna bem difícil ao abrirmos hoje o nosso Facebook e nos depararmos com mensagens lindas, mas mensagens de luto. É difícil a gente negar a morte quando a gente vê alguém lá dizendo no Facebook, como eu já postei também, ou em alguma rede social, a perda de um amigo ou de uma amiga, a perda de um primo, de uma prima, de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um namorado, de uma namorada, enfim. É muito difícil a gente negar a morte nesse tempo que a gente está vivendo, a gente viver com esse sentimento de negação, com essa defesa, numa realidade que a gente está se deparando a todo momento com essa dor, né? E nós sentimos comunitariamente essa dor. E elaborar o luto, nem dá tempo da gente elaborar direito, porque já vem um outro em cima. Então vocês devem estar sentindo isso. Mal dá tempo da gente dar conta de uma situação, já vem outra e depois outra. Mas algo deve acalentar o nosso coração. A nossa fé, nós todos estarmos juntos, passando pelas mesmas coisas, cada um com a sua condição emocional para lidar, mas nós devemos nos unirmos cada vez mais e nos ajudarmos uns aos outros. Esse sentimento de comunidade, de estarmos unidos, ele precisa ser fortalecido entre nós. E também, gente, nesse momento, nós também temos que lembrar de agradecer. Mas agradecer pelo quê? Por estarmos vivos, por estarmos com saúde. E apesar de toda a situação difícil que nós estamos vivendo, a gente ainda tem que agradecer, né, pelas pessoas que conseguiram sair do hospital, pelas pessoas que estão com dificuldades, mas não chegaram aí para o hospital, que se curaram dessa doença, que as pessoas que estão se reabilitando. A cada manhã eu penso que a gente tem que agradecer, a cada anoitecer, durante o dia, a gente ser grato e pensar, cada um de nós, o que eu posso fazer para ajudar o meu próximo, a pessoa que está ao meu lado. Cada dia que a gente levantar, a gente deve dizer isso. Que haja oportunidades, ou que eu aproveite as oportunidades de ajudar alguém nesse dia. Isso que dá o verdadeiro sentido na nossa vida. E quem está se sentindo assim, bastante cansado, parece que não aguentando este momento, no sábado agora, dia 31 de julho, eu vou fazer um encontro gratuito, como eu venho fazendo, das 14 às 16, pela plataforma Zoom, conversando um pouco com as pessoas que não estão aguentando este momento, e às vezes vem até ideias de morte. Então é um tema que é muito difícil, mas eu acho que a gente tem que conversar quando começa a vir ideias de morte e sentimentos de não estar aguentando. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, conversar um pouco sobre o suicídio. Nós vamos conversar sobre isso, gente, mas no sentido da vida, no sentido da força, no sentido de que é importante conversar sobre isso para a gente conseguir viver.
Esse encontro, ele vai ser necessário que você faça a inscrição num link que eu vou disponibilizar e vocês, logo mais, durante essa semana, possivelmente, podem acessar o link para fazerem as inscrições. No sábado, dia 31 de julho, uma conversa sobre suicídio, mas nós vamos conversar sobre a esperança, sobre a vida, mas também para entender um pouquinho, porque ideias assim começam a aparecer. Será que é comum, de repente, vir uma ideia de querer morrer? Nós vamos conversar sobre isso. Às vezes a gente acha que vem um pensamento, já é sério, meu Deus, estou pensando em morte. Nem sempre, gente. Às vezes vem esse pensamento por estar muito difícil e a gente pode fazer a reversão da conta, usar a nossa força interna, acreditar em algumas questões que a gente vai conversar nesse sábado, para a gente conseguir dar a volta por cima e conseguir continuar. Mas, para encerrar nossa conversa de hoje, eu quero lembrar que a gente tem que agradecer e lembrar que a cada dia a gente pode fazer algo por alguém. E você que deseja estar conosco nesse encontro, faça a sua inscrição, embora o tema é difícil, mas nós vamos falar da vida. E nós vamos ter esse momento como bem oportuno para ajudar outras pessoas também que estão se sentindo mal. Quem está um pouquinho mais forte vai ajudar aquele que não está tão forte. Então, o encontro de sábado é para você que deseja ajudar, entender mais sobre esse tema do suicídio e também como você pode conversar e abrir essa conversa com outras pessoas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom, pessoal? Desejo a todos uma excelente semana, que todos passem bem, que o coração de cada um fique em paz e cheio de gratidão, que é bem importante para a gente viver. Um abraço, até mais.